Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, olha esse exercício aqui de aplicação de geometria muito simples, bem facinho, do oitavo ano, mas que muita gente se confunde. Olha só que bacana. Na imagem são retratadas uma pequena peça na forma cúbica, então a peça que ele está comentando no exercício é essa daqui, tá? Essa pecinha cúbica aqui. Beleza, e uma caixa com suas medidas internas. Então, pessoal, nós temos a medida aqui da largura, da profundidade ou comprimento, se preferir pensar assim, e da altura. Aí vem a pergunta. A caixa utilizada para transportar várias dessas peças. Então, essas pecinhas pequenas entram dentro dessa caixa. Então, eu consigo colocar aqui muitas pecinhas dentro dessa caixa. O número máximo de peças que cabem na caixa é. Pessoal, cuidado com esse exercício, porque é o seguinte, apesar de ser um exercício bem simples, muita gente faz da seguinte forma, que nesse caso não daria errado, tá? Mas que tem que ter um pequeno cuidado, que é achar o volume dessa caixa maior, depois achar o volume desse cubinho menor e dividir um pelo outro. Dá certo assim, Wesley? Dá certo assim, sem nenhum problema, só que nem sempre isso daqui dá exato, porque a gente tem que ter um pequeno cuidado. Aqui nesse caso, como nós temos uma quantidade par de altura, par de largura e par de comprimento, se eu dividir 10 por 2, vai dar exatamente uma quantidade inteira de cubinhos, tanto na altura quanto na largura. Então, se eu colocar aqui esse cubinho, repetir ele, imagina só, repetir o cubinho, coloquei aqui, tá vendo aí, beleza? E se eu repetir o cubinho de novo, até completar aqui a largura, dá certinho. Forma exatamente, numa desenho aqui saiu um pouquinho, mas forma exatamente a largura da caixinha, tá? Aqui não deu encaixe perfeito, por isso que ficou meio... saiu um pouquinho. Mas agora, pessoal, a pergunta é o seguinte, e se fosse 11 centímetros? Aí já daria problema, porque ou eu ia ficar com espaço em vão dentro da caixa, que é o certo do exercício, não posso considerar que eu estou pegando uma caixinha a mais, porque se eu pegar uma caixinha a mais, metade fica para dentro, metade fica para fora. Então eu não posso considerar essa brincadeira de multiplicar todas as dimensões aqui dessa e dividir. Até dá certo, mas se você fizer isso, provavelmente você pode cair numa pegadinha, porque pode ser que na multiplicação aqui dê um número que dê para dividir por esse, né? O volume desse dá para dividir pelo volume desse, só que os valores não são exatos, né? Não é que vai caber exatamente essa quantidade aqui no comprimento, na altura e na largura. Então, o jeito mais certeiro, mais exato de ser resolvido isso é fazer o seguinte, vamos calcular a largura, né? Então a largura aqui nada mais é. Que largura é essa? Você está falando, já tem 10 centímetros ali, a largura de quantos cubinhos caberiam dentro dessa caixa, só na largura. Então, como nós temos 10 centímetros de largura e cada cubinho tem 10 centímetros, ou desculpa, 2 centímetros de largura, eu vou dividir 10 por 2. Se eu fizer essa continha, pessoal, olha só o que eu obtenho. Eu obtenho igual a 5, ou seja, eu consigo colocar, igual eu já desenhei aqui, 5 cubinhos na largura dessa caixa. Ah, Wes, mas e se eu continuar agora e descobrir a altura? A altura eu vou chamar de H, tá? Então a altura aqui, vou chamar de A mesmo. A altura é a mesma coisa, por quê? Eu tenho uma altura de 10 centímetros e eu tenho 2 centímetros cada cubinho. Então, se eu pegar, por exemplo, essa plaquinha aqui, pessoal, olha só que bacana. Essa é a ideia de área, tá? Se eu pegar esse cubinho aqui, essa plaquinha aqui, e começar a repetir, repetir 1, repetir 2, repetir 3 e repetir 4. Opa, olha só que bacana. Coube, claro que ficou meio tortinho aqui nos desenhos, que eu não estou preocupado em fazer bonitinho, sim, só explicar o conceito, mas eu fiz uma plaquinha com cubinhos que coube exatamente na largura e na altura. Então, cabem 5 cubinhos na largura e cabem 5 cubinhos na altura. Agora, e no comprimento, Wesley? No comprimento já é uma quantidade diferente, porque nós temos o triplo de centímetros da largura. Logo, vai caber o triplo de cubinhos que coube na largura. Então, se você fizer a divisão aqui, olha só que bacana. Comprimento é igual a 30 dividido por 2. Porque você vai colocar cubinhos que tem uma distância de 2. Então, o que eu estou perguntando para você é o seguinte. Vou agrupar aqui também, olha só. Se eu pego essa plaquinha, pessoal, essa plaquinha aqui, e coloco aqui no final, e eu duplico ela,
cabe mais uma plaquinha aqui, certo? Se eu duplicar de novo, cabe mais uma. No caso, triplicar, né? Se eu for fazendo isso, quantas plaquinhas vão caber? Bom, como a distância da largura do cubinho é 2, então se eu dividir 30 por 2, eu vou obter o número 15. Então vão caber 15 plaquinhas. E olha só que bacana. Se você vir fazendo esse desenho, você vai perceber que vai dar todo o volume da caixa. Então, para calcular o volume da caixa, basta você descobrir quantos cubinhos tem na largura, quantos tem na altura e quantos tem no comprimento e multiplicar os três, que é o conceito de volume. Então, vamos fazer isso, ó. Vamos pegar, nós temos 5 de largura, 5 de altura e 15 de comprimento. Então, fazendo aqui o volume, ó. Volume é largura vezes comprimento vezes altura, que vai dar 5 vezes 5 vezes 20 vezes 15. Se eu multiplicar 5 vezes 5, isso dá 25. Se eu multiplicar agora, galera, isso vezes 15, vai dar um valor maior e vai dar o resultado. Um comentário aqui, ó. Muita gente às vezes me pergunta, mas Wes, tem que ser nessa ordem? Eu posso primeiro fazer essa multiplicação aqui, ó. 5 vezes 15 e depois o resultado multiplicar por 5? Pode. No caso da multiplicação, ela é comutativa, né? Você pode escolher a ordem que você vai multiplicar. Não altera o resultado. Só altera o resultado, pessoal, se e somente se você estiver fazendo uma conta de multiplicação junto com uma conta de soma. Aí a multiplicação vem primeiro, depois vem a soma, tá? Cuidado com isso daí. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer essa continha. Eu vou pegar o número 25. Eu tô sem minha caneta hoje, tá, pessoal? Tô com o mouse aqui, então me perdoem a letra. Então eu vou pegar o número 25 e multiplicar pelo número 15. Bom, 5 vezes 5 é 25, então vai 2. 2 vezes 5 é 15, mais 2 é 12. Então a multiplicação de 25 vezes 5 é 125. Agora eu vou multiplicar aqui, vou trocar de cor. Vou multiplicar agora pelo número 1. Lembrando que quando eu começo a multiplicar pela dezena, eu começo pela dezena. Então, 5 vezes 1 dá 5, só que é 5 dezenas. Tem gente, pessoal, que utiliza a estratégia de fazer o seguinte, ó, deixa eu pegar outra cor aqui, só para enfatizar. Tem gente que coloca o mais aqui, para lembrar de andar uma casa para a esquerda. Eu costumo fazer assim, mas tem gente que já aprendeu colocando um zero, né? Ah, eu vou colocar um zero. Por que um zero? Porque você não tem agora as unidades, você tem as dezenas em primeiro lugar. Então você começa a multiplicação pela ordem das dezenas, tá? Tanto faz qual dos dois você prefere utilizar, tá? Isso é indiferente, contanto que não erre a ordem na hora de colocar. Então, 5 vezes 1 é 5 e 2 vezes 1 é 2. Resolvendo aqui, pessoal, aqui vai dar 5, aqui vai dar 7 e aqui para finalizar vai dar 3. Então, a multiplicação dos 3 vai dar 375, beleza? Então, para finalizar o exercício aqui, ó, para responder agora, vamos voltar ali no outro slide e olha só, a alternativa correta é a letra C, 375. Então, cabem 375 cubinhos nessa caixa maior. Beleza, pessoal? É isso aí. Galera, tem mais vídeos aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser perguntar, manda aí nos comentários. E se quiser explorar, fique em casa, se inscreva no canal e aproveita aí para assistir os outros vídeos sobre geometria, sobre álgebra, sobre qualquer assunto relacionado à matemática. Até a próxima!